Quando você nasce do céu, você se torna destinado ao céu. E quando você se torna destinado ao céu, você é chamado a exibir as marcas de nascimento do céu. Quando você nasce do céu, o que significa nascer de novo, e então você está destinado ao céu, você tem um desafio diante de você. Pessoas nascidas no céu e destinadas ao céu devem ter as marcas de nascimento do céu. E quando você lê a Bíblia, Deus nos deu algumas marcas claras de nascimento no crente, se ele realmente nasceu de novo. Marcas de nascença que se parecem com a família de Deus. Não como uma denominação, não como uma religião e não como uma igreja, mas se parecem como Deus. É isso que são essas marcas de nascença. E no livro de 1 João, o apóstolo João usa a frase repetidamente: nascido de Deus, nascido de Deus. O livro de 1 João os utiliza, e quero lhes dar apenas 3 rápidas agora, ao entrarmos no assunto. O livro de 1 João diz: aqui está uma marca de nascença para você. Ninguém que nasceu de Deus continuará a pecar, porque a semente de Deus permanece neles, e não podem continuar pecando porque foram o quê? Nascidos de Deus. Essa é uma marca de nascimento. O que significa isso? Entenda isso agora. Os cristãos não estão isentos de pecado, mas pecarão cada vez menos e menos, porque nasceram de novo. É importante que saibamos que, quando Deus entra e muda você, você não é perfeito, mas tem a convicção de que não pode fazer a mesma coisa do mesmo jeito, não se o Espírito de Deus estiver dentro de você. Ele disse: aqui está outra marca de nascença. João diz: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama tem sido o quê? É uma marca de nascença que ele coloca o amor dentro deles, pessoal. A melhor maneira de combater até mesmo o racismo sistêmico e tudo o que acontece em nosso país ao longo dos anos é nascer de Deus, porque somos chamados a amar as pessoas. Ele diz que se Deus estiver em você, você amará as pessoas. Aqui está o que você precisa lembrar. O maior olhar do céu quando você olha para esta congregação e vê mais de 100 nacionalidades representadas. Como é possível fazer isso? Nós não fazemos isso. Somente Deus pode reunir pessoas de todos os estilos de vida diferentes, colocá-las juntas e dizer: eu os ensinarei a amar uns aos outros. Não com base no país de onde você vem ou na cor de sua pele. É porque Jesus está dentro de seu coração e você nasceu de Deus. É uma marca de nascença. Aqui está mais uma. 1 João 5,4, todo aquele que é o quê? Nascido de Deus vence de o mundo. Essa é a vitória que venceu o mundo, até mesmo a nossa fé. Quando você nasce de Deus, há vitória em sua vida. Não é uma vida de fracasso constante, é uma vida em que Deus nos dá a fé para superar cada obstáculo. É por isso que hoje quero te dar um desafio de passar do nascimento, aquela parte nascida de Deus, para o crescimento. Não apenas o nascimento, mas o crescimento. O crescimento é a evidência da vida. Isso é quando você está crescendo, significa que há vida dentro de você. Quero desafiá-lo hoje a passar da crença em Deus para o discipulado. Quero desafiá-lo, não apenas a acreditar, mas a ser um discípulo. Isso significa ir além em sua fé. Deixe-me descrevê-lo desta forma. O Mar Vermelho leva ao Rio Jordão. Deixe-me explicar o que isso significa. O Mar Vermelho e o Rio Jordão desempenharam um papel importante na jornada de Israel. Foi da escravidão para o futuro deles. A jornada de liberdade deles, eu acho, é semelhante à nossa jornada de salvação. Veja, é isso que eu quero que você entenda. O Mar Vermelho estava deixando o seu passado para trás e o Jordão estava entrando em seu futuro. Eram essas duas coisas. Tenham isso em mente. O Mar Vermelho estava deixando o passado deles, mas o Jordão estava indo para o futuro. Lembre-se disso. Deus, o Todo-Poderoso, separou ambos os corpos de água e fez um caminho claro onde não existia nenhum. Mas o interessante é que o milagre não aconteceu da mesma forma. As duas massas de água se separaram, mas não da mesma forma.
Tenha isso em mente. O Mar Vermelho é deixar o passado. O Jordão é entrar no futuro. E aqui está o que devemos ter em mente. O milagre do Mar Vermelho foi realizado por milhões de pessoas que estavam em uma praia. Você está pronto para isso? Não fazer nada além de ver Deus abrir o Mar Vermelho. Lembra-se das palavras em Êxodo 14:13? Fiquem parados. Você não pode fazer isso sozinho. Somente Deus pode abrir essas águas. Fique parado e veja a salvação de Deus. Mas o milagre do Jordão foi diferente. Os sacerdotes e o povo foram chamados para entrar na água. E de fato ele disse: sacerdotes, quero que vocês vão para o meio do Jordão. E quando você chegar lá e as pessoas colocarem os pés na água, essas águas se separarão. Veja aqui, você não se molhou na travessia do Mar Vermelho, mas você molhou os pés para atravessar o Rio Jordão. O que está dizendo, pastor Tim? Que eu acho que para avançar em direção ao seu futuro, você terá que entrar em águas profundas, sabendo que se eu avançar, talvez não pareça que já tenha se separado, mas dê tempo a Deus. Como você disse, quero avançar para a vitória. Estou lhe dizendo, quando você der um passo à frente, Deus abrirá um caminho onde não havia nenhum. Deus abrirá caminhos que nunca existiram. Acho que o discipulado é isso. O discipulado é molhar os pés. Veja, a crença está de pé na margem do Mar Vermelho e diz: Deus, não posso fazer isso. Você não conseguiu se salvar. Isso não é uma igreja. Não se trata de uma religião, de um pastor, um padre, um imã. Não é um rabino que pode salvar você. Somente Deus pode salvá-lo. É ficar parado e ver a salvação de Deus. Mas esse não é o fim de sua jornada. Se você quiser ir do nascimento ao crescimento, se quiser ir para um novo lugar com Deus de vitória, então terá de molhar os pés hoje. É hora de alguns de vocês passarem do perdão para a vitória hoje. Deus o livrou da escravidão do pecado. Agora é hora de entrar em um futuro vitorioso com Deus. Porque quando seguimos Jesus, toda a nossa vida muda de maneira significativa e profundamente. Alexandre, o Grande, foi um dos maiores generais militares de toda a história. Viveu e conquistou quase todo o mundo conhecido com seu vasto exército. Eu estava lendo a história. Uma noite, em uma campanha, ele não conseguia dormir e saiu para caminhar pelo acampamento, e enquanto caminhava, viu um soldado dormindo durante a vigília noturna. E isso era uma ofensa grave. A penalidade por adormecer quando você deveria estar de guarda é a morte. Diziam até que às vezes, se encontrassem um sentinela dormindo em seu turno, literalmente jogavam querosene nele e o incendiavam. Era uma ofensa muito grande. E agora você tem o general que o encontrou dormindo. O soldado começou a acordar quando Alexandre, o Grande, se aproximou dele. E ao reconhecer quem estava à sua frente, o jovem temeu por sua vida. E Alexandre, o Grande, perguntou: você sabe qual é a penalidade por dormir durante o serviço de guarda? E o soldado respondeu: sim, senhor. E o general perguntou ao jovem: qual é o seu nome? E o jovem disse: Alexander, senhor. E ele disse: qual é o seu nome? Alexandre, senhor. Alexandre, o Grande, olhou para aquele jovem soldado que levava seu nome e disse o seguinte: soldado, mude seu nome ou mude sua conduta. Você não diz apenas sim a Jesus e não a todo o resto. Quando você diz sim a Jesus e que Ele é o Senhor de nossa vida, é sempre sim a Jesus. Veja, 1 Coríntios capítulo 1 diz o seguinte: dou sempre graças ao meu Deus por vocês, pela graça de Deus. Paulo escreve a essa nova igreja que disse sim a Cristo. O novo nascimento deles, diz ele, foi dado a vocês em Cristo. Veja as próximas palavras: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Que quando você disse sim a Cristo, cada parte de sua vida foi totalmente enriquecida e profundamente tocada por Deus. Discurso, conhecimento, assim como o testemunho de Cristo sobre Cristo foi confirmado em vocês. Essa frase, em tudo, vocês foram enriquecidos. Veja, é isso que está acontecendo. É isso o que significa avançar. É isso o que é discipulado. É isso que realmente significa entrar no Jordão.
Molhar os pés nesse relacionamento com Cristo é tudo, pois toda a sua vida se torna verdadeiramente diferente por causa de quem Jesus é. Cada parte da nossa vida, você sabe disso? Eu estava lendo há apenas alguns dias que o planeta Mercúrio é o planeta mais quente. Diz que está aproximadamente 371 graus Celsius nesse planeta. 371 graus. E diz que a planeta Plutão, que foi rebaixado de planeta há alguns anos, tem 223 graus negativos Celsius. É o mais frio de todas essas constelações de Celsius. E a diferença é a seguinte, ouça isso, Mercúrio é o mais próximo do Sol, Plutão está mais distante do Sol. Quanto mais você se afasta do Sol, verdadeiramente mais frio você fica. Mas quanto mais perto do Sol você se aproxima, mais quente você fica, não é verdade? Veja bem, de verdade, o discipulado o leva para mais perto do Sol. E é por isso que você pode ter alguns cristãos de Mercúrio que são quentes e alguns cristãos de Plutão que são frios. Veja, Mercúrio entra no Jordão, Plutão fica feliz em ficar parado e atravessar o Mar Vermelho, mas estou lhe dizendo, quero estar em chamas por Jesus. Quero Deus quando houver adoração, quero a adoração de Mercúrio, quero estar em chamas quando formos conduzidos à adoração. As mãos estão se levantando quando a Elder Vicky faz a pergunta: quem está do lado do Senhor? Não estou esperando que nenhum de vocês se levante, eu estou do lado do Senhor, hein? Porque temos que entender, mas então, deixe-me dizer a você, vou apenas colocar isso aqui para você, podem dizer que são cristãos de Plutão e cristãos de Mercúrio, mas espere um pouco. Pode haver alguns cristãos do planeta Terra, porque é a Terra que pode ser fria e quente, e eu não quero fazer parte disso. Não, Senhor, coloque-me em um lugar quente, em chamas para Deus. Veja, algo interessante acontece. Você vê esse Mercúrio e Plutão trabalhando juntos na última ceia, e você pode ver isso no discurso deles. Ouça Mateus 26. Quando a Bíblia diz, quando anoiteceu, Jesus e seus 12 discípulos se colocaram à mesa para jantar. Enquanto comiam, Jesus lhes disse, digo a verdade a vocês, um de vocês vai me trair. Todos ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, não acha que sou eu, acha? O que diz, Senhor? E ele respondeu, disse, aquele que mergulha a mão comigo na tigela é o que vai me trair. O Filho do Homem deve ir assim como está escrito sobre ele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Deixe-me perguntar-lhe isto. Quem foi o que o traiu? Ok, muito bem. Especialmente essa sessão. Ouça isso por um momento. Aqui está o que diz. Então Judas, que era o traidor, perguntou a Jesus, mestre, não acha que sou eu? Acha? O quê? Não é interessante? Os discípulos disseram Senhor, mas ele disse Rabino. Você sabe o que significa rabino? Professo porque há algumas pessoas que vêm à igreja e gostam do ensino, mas não querem que ele seja o Senhor. Eles disseram, você pode sentar aqui e nos ensinar o quanto quiser. Pastor Tim, o senhor pode ir de A a Z e pode inventar um monte de outras coisas. Você pode ir de 1 a 100, e nós gostamos do ensino, e vocês gostam do rabino, mas não querem senhores, porque quando ele é o Senhor, não há opções. Ele tem a palavra final e o direito de veto, seja o que for que ele queira fazer. Veja, é por isso que Judas gostou do professor, mas não o chamou de Senhor. Pessoal, quero lhes prometer uma coisa. Se Jesus é o Senhor de sua vida, Ele vai lhe dizer coisas com as quais você não concorda. Se você não acredita nisso, deixe-me dizer uma coisa, então você não está caminhando com Ele, porque quando você caminha com Ele, Ele vai dizer, o fulano, não diga isso. Quantos já estiveram nessa posição antes? Gosto do que disse o grande cristão do século XX, C.S. Lewis. Ele disse, não busquei a religião para me fazer feliz, eu poderia ter conseguido isso em uma garrafa de vinho. Se você quer uma religião que o faça se sentir confortável, ele diz, eu certamente não recomendo o cristianismo, porque ele sabe que se você for servir a Cristo e Ele for o Senhor de sua vida, Ele virá atrás das coisas. Ouça-me, quero que você ouça isso claramente. Você pode vir a Jesus enquanto estiver bagunçado. Você pode vir a Jesus dormindo com seu namorado. Você pode vir a Jesus viciado em drogas e em pornografia. Você pode vir a Jesus com uma boca horrível, usando linguagem chula.
Você pode vir a Jesus levando uma vida sexual que não agrada a Deus. Você pode vir a Jesus mentindo e trapaceando. Você pode vir a Jesus. Mas se quiser andar com Jesus, Ele não permitirá que você continue nessas áreas de sua vida. Não importa o que alguém lhe diga, Ele não permitirá. Não se Ele for o Senhor. Ele não permitirá que você o faça. Se Jesus vive em seu coração, confie em mim. Ele vai dizer alguma coisa. Ele vai dizer algo, com certeza. Aqui está o que o apóstolo Paulo diz que você deve fazer para nascer no céu e estar ligado ao céu. Ouça isso, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, como o quê? Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração a pessoa acredita e é declarada justa, e com a boca ela confessa sua fé e é salva. Veja, quando você confessa Jesus como Senhor, então aqui está o desafio que você e eu temos. De fato, deixe-me dizer desta forma. Essa é a pergunta mais embaraçosa que Jesus já fez. Por favor, presta atenção nessa pergunta. E aqui está, Lucas 6 e versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por que você me chama de mestre? Aquele que está no comando, o chefe, o presidente. Você quer me chamar de Senhor, mas não faz o que eu digo. É isso que é discipulado. Esse é o desafio para todos nós. Chamar Jesus de Senhor significa fazer o que Jesus diz. Se Jesus é o Senhor, então Ele nos chama para molhar os pés com o discipulado. Veja, o cristianismo funciona quando estamos todos envolvidos. E Jesus, no capítulo que vamos ler hoje, nos próximos momentos, está prestes a reduzir as multidões drasticamente com o senhorio. Ele vai transformar as multidões em discípulos, e isso terá de ser feito por escolha própria. Ele vai pegar o povo do Mar Vermelho e dizer: quem quer ser o povo do Jordão? Ouçam como começamos em Lucas 14, e é aqui que vamos passar o resto de nosso tempo. Ouçam o que acontece agora. Grandes multidões o acompanhavam, e ele se virou e lhes disse: parem aí mesmo, porque ele está prestes a falar nos próximos 10 versículos ou 9 versículos. Discipulado, fale, Jordan, fale. Precisa realmente molhar os pés, fala. É muito incrível para mim, porque deixe-me falar sobre pregadores como eu. Pregadores. É fácil nesta época, à medida que as multidões aumentam, se afastar de sua mensagem e lidar com qualquer coisa que precise ser abordada em um contexto bíblico. Mas Jesus faz o oposto. Sua mensagem fica mais forte à medida que as multidões aumentam. Você já percebeu isso? Ele não está dizendo: ei, temos que manter os números altos, temos que continuar fazendo isso. Jesus diz: deixe-me ir direto ao ponto. Jesus reduz a multidão com um desafio de discipulado, sempre tendo em mente: ouçam, pessoal, a salvação é gratuita, mas o discipulado tem um custo. Bem assim, a salvação é gratuita, mas o discipulado tem um custo. Agora veja o que ele começa a dizer às multidões. Aqui está: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe. Agora, pessoal, isso não é uma pregação boa para a multidão. Isso está prestes a diminuir as multidões de qualquer maneira. Se você não aborrecer sua própria mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, irmãos e irmãs, sua própria vida, ele não pode ser meu, o quê? Discípulo. Olhe para isso. Quem não carrega sua própria cruz e vem após mim não pode ser meu, o quê? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Por outro lado, se ele começar a construção e não conseguir acabá-la, todos os que virem isso debocharão dele e dirão: este homem começou a construir, mas não conseguiu acabar. Ou não? E qual é o rei que se dispõe a iniciar uma guerra sem primeiro consultar os seus conselheiros e verificar se com 10.000 homens terá força suficiente para derrotar os 20.000 que marcham contra ele? E se vir que não, enquanto as tropas inimigas ainda vêm longe, enviará uma comissão de tréguas para discutir as condições de paz. Semelhantemente, ninguém pode tornar-se meu, o que diz? Sem ter renunciado a tudo por amor a mim. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como pode tornar-se outra vez salgado? O sal sem sabor não presta para nada, nem mesmo para adubo, é lançado fora. Quem tem ouvidos, ouça. Sempre mantenha isso em mente. A taxa de entrada no reino dos céus não custa nada, mas a assinatura anual é tudo.
Você entendeu? Tudo. A taxa de entrada não lhe custa 1 centavo salvo pela graça, mas se você quiser ser um discípulo, isso lhe custará tudo 3 vezes. Jesus diz, se você não concordar com isso, não poderá ser meu discípulo. Jesus fala à multidão querendo dividi-la em discípulos, dividindo aqueles que querem acrescentar crescimento à sua crença. Ele está falando para aqueles que estão pensando, vocês ouviram as coisas do Mar Vermelho, mas agora é hora de entrar no Jordão e molhar os pés. A igreja, o que ele estava nos desafiando, poderia estar cheia de multidões online, cheia de ouvintes e observadores, mas a igreja de hoje não tem muitos discípulos que estejam totalmente envolvidos, e esse será o desafio hoje. Veja, Jesus identifica os discípulos por 5 características, e quero que você as anote. Vamos examiná-los rapidamente. Hoje ele identifica 5 características que estão aqui, e diz que haverá uma comparação estranha que acontecerá. Número 2, uma crucificação diária. Número 3, você terá que ter uma construção calculada. Número 4, um conflito constante. E número 5, haverá um contraste distinto. Haverá uma comparação, uma crucificação, uma construção, um conflito e um contraste. Deixe-me apresentá-los a você novamente. Uma comparação, uma crucificação, uma construção, um conflito e um contraste é o que Jesus diz. Ele diz que haverá uma comparação em que você precisará de um amor. Você terá um amor tão forte por Deus que todos os outros desapegos que tiver nesta vida serão acusados de ódio. Haverá uma morte diária para si mesmo sob crucificação. Haverá uma construção em andamento. Você será chamado a construir uma vida para a glória de Deus, independentemente do que isso lhe custar. Você entrará em conflito, estará disposto a lutar contra os inimigos da cruz e se posicionará quando ninguém mais quiser. Enfim, um contraste, viver uma vida de distinção. Agora, pessoal, para aqueles que estão sentados aqui hoje, não estou aqui para questionar sua decisão no Mar Vermelho. Isso não é comigo. Não cabe a mim questionar o dia em que você orou para nascer de novo. Isso é entre você e Deus, mas quero desafiá-lo hoje com o futuro do Rio Jordão. Essa é a decisão de ir mais longe. Quero que você atravesse os 2 corpos d'água. Quero que você atravesse não apenas o Mar Vermelho, mas que atravesse o Jordão até a terra prometida, onde Deus começa a usá-lo e faz coisas incríveis. Muitos dos que fizeram a oração do novo nascimento têm os pés secos. E agora é hora de molhar os pés e dar um passo para onde Deus quer que vamos hoje. Então vamos analisar isso como um desafio. A série se chama A Bíblia Diz que é uma visão bíblica do mundo de A a Z. Assim que terminarmos hoje, teremos apenas 22. Me ajude, Jesus. Faltam mais 22 semanas. Mas a questão é a seguinte: toda semana isso é compilado e vamos colocá-lo em suas mãos assim que possível. Esperamos que até o inverno, quando estivermos nos preparando para partir. Eu falo sobre isso com você hoje. Assim que terminamos, enviamos o material para Los Angeles, onde toda a edição é feita. Portanto, toda semana, tudo isso será feito. E, portanto, obrigado por estarmos juntos nessa jornada. Então, aqui está a primeira. Isso se chama comparação estranha. É ter um amor tão forte por Deus que as pessoas acham que você as odeia. E vou explicar isso a você. É ter um amor tão forte. É uma comparação estranha que Jesus faz tão forte por Deus que as pessoas acham que você as odeia. Deixe-me explicar. Eu disse isso à minha esposa, Cindy. Eu disse para ela: Cindy, você é a segunda voz mais importante em minha vida depois de Jesus. Você é realmente. Então eu disse que isso não significa que eu não goste da Cindy, porque ela é a segunda colocada. Mas eu digo isso a ela para saber que sua voz é importante. Mas sua voz não é a primeira, é a segunda. E por baixo disso, meus filhos são importantes. Todas essas vozes são importantes em minha vida. Mas o que Jesus diz, o que a Bíblia diz é o primeiro. Simplesmente isso, certo? Agora, pessoal, fiquem comigo. Vejam se estou em uma discussão ou debate com a Cindy sobre a cor que devemos pintar nosso apartamento. E ela quer pintá-lo do verde dos New York Jets. Ouça, vou expor minhas preocupações, mas vou deixar que ela vença a discussão. Se quiser pintá-lo de verde, acordarei todas as manhãs com a sensação de que estamos acampando. Não tem problema, vou fingir que estou em uma floresta. Não me importo com isso, pinte como quiser. Mas se ela acordar e disser, não sinto mais vontade de dar o dízimo, ela perde, e perde mesmo. A palavra de Deus vence nesse ponto, porque o que acontece é o seguinte: ouçam, pessoal,
porque Jesus é a primeira voz, Cindy é a segunda. O discurso de ódio de Jesus em relação à família não é de fato ódio, mas é uma preparação para a acusação de que, quando as segundas vozes querem ser as primeiras vozes, vocês ficam comigo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, cuidado, porque assim que você disser que Jesus é o Senhor, todas as segundas vozes vão querer voltar para as primeiras vozes. Ele está ficando comigo. Isso é muito importante. O que Jesus está dizendo é que Jesus vem antes de qualquer relacionamento, qualquer. Vou ser bem claro, preste atenção, por favor. Se você quiser ser um discípulo, Jesus vem antes de qualquer relacionamento, antes de todos. Jesus não estava dando a seus discípulos uma ordem para odiar, mas um desafio para amar a Deus, tanto que as pessoas o acusariam e diriam: você não nos ama mais. Não perca isso, pois isto é uma parte muito importante. Não se trata de separação da família, é a separação das antigas primeiras vozes. Você entendeu? Todos estão comigo até agora. É a separação de, bem, nós lhe dissemos isso, nós o criamos dessa forma, fizemos todas essas coisas, mas não se ele for o Senhor. Você disse, eu te amo, confio em você, você é importante. Mas sua segunda voz, porque no senhorio, no discipulado, a voz de Jesus é a primeira, sempre a primeira, está certo? Se qualquer coisa que lhe foi dita for contrária a isso, isso tem que vencer, sempre. Está claro, pessoal? Ouça, Jesus, quero ler para você a partir da versão ARC, preste atenção, por favor. E ele diz, porque eu adoro a palavra comparação. Ele diz que se você quer ser meu discípulo, você deve, qual é a próxima palavra de comparação? Aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. Veja, você vai, uma vez que esta palavra supera tudo o mais, você será rotulado, você odeia sua família, odeia suas raízes, odeia seu próprio povo, você odeia seus irmãos de fraternidade, você odeia sua irmã, você odeia sua raça, você odeia seu país. Ouça, no momento em que você se vira em direção ao céu, se tornar em um cristão, nascido no céu. E se você está sentado aqui hoje, quero que ouça com atenção, assistindo online. Aqui está um exemplo. Se você estiver morando com seu namorado ou namorada e se tornar celestial por ter nascido no céu, aqui está uma marca de nascença. Quando você vai até eles e diz, não podemos mais viver assim, eles vão realmente dizer, você não me ama porque está se mudando, ao que sua resposta é não. Absolutamente, definitivamente e realmente não. Ou eles podem até olhar para você e dizer, você não gosta mais de mim. E você pode dizer, você está absolutamente certo. Eu não gosto mais de você, eu o amo com o amor correto que devo ter por você, o que significa que quero fazer isso da maneira correta, porque você acabou de passar da primeira voz para a segunda voz. E aqui está o que eu quero que você saiba, não é que eu te odeie, é que eu quero que Jesus seja o Senhor das nossas vidas agora mesmo, e que Ele esteja no comando. Mas pessoal, ouçam, eu entendo, eu recebo críticas por isso, as pessoas tentarão falar comigo, ouçam, é porque Deus diz isso, esta é a palavra de Deus que diz isso. Você quer ser um discípulo, quer molhar seus pés, Ele vai perturbar sua vida. Ouça, pode ser algo tão simples quanto alguns de vocês terem vindo à igreja no dia de Natal e a família ter dito, você não nos ama mais. Você não pode desistir. Um dia na igreja no dia de Natal só para estar conosco. Você gosta mais da igreja do que de nós. Isso não é verdade. Eu amo Jesus mais do que você. Essa é a verdade. E porque eu o amo, posso amá-lo corretamente agora. Posso amá-lo da maneira certa. Veja, se você é cristão, ouça ou faça a si mesmo esta pergunta. Existe alguma coisa sobre a qual Jesus não tem o senhorio? Por favor, pense nisso. Mas nesse caso você não é discípulo dele porque ele precisa ter o senhorio sobre todas as áreas. Em todas as áreas. Eu lhe disse que isso não seria fácil e você talvez não voltará na próxima semana, mas estou apenas fazendo, tudo bem. Não importa, mas você deveria estar, porque vamos falar sobre o céu e o inferno. Portanto, você deve voltar na próxima semana. Está bem? Isso é conversa de Jesus. À medida que a multidão se aglomerava, fico impressionado com o fato de que, assim que diz uma multidão se reuniu, ele diz, deixe-me ir direto ao ponto. É isso que ele diz.
Ele diz que agora haverá uma crucificação diária, percebendo que há coisas antigas que não precisam ser consertadas em minha vida, elas só precisam morrer em minha vida. Não se pode consertar coisas que deveriam morrer, ele chama isso de crucificação diária. Havia um antigo livro cristão clássico que afetou muitas vidas. Eu a conheci, ela falou para nós em Detroit, seu nome era Elisabeth Elliot. Ela escreveu um livro chamado Através dos Portais do Esplendor, em 8 de janeiro de 1956. Jim Elliot e 4 outros missionários foram para o Equador para alcançar uma tribo de índios, Auca, que nunca tinha ouvido o evangelho antes. E quando entraram em contato com os índios Auca, os índios aos quais estavam levando o evangelho, quando os encontraram pela primeira vez, todos foram mortos a golpes de lança. Todos os 4 perderam a vida, enquanto as esposas mantinham contato com eles por um rádio amador da cidade central, Quito. A história foi transformada em um filme chamado O Fim da Lança. E todos os 4 missionários, quando finalmente sobrevoaram a área, os viram flutuando no rio Carrera. Eles estavam flutuando lá embaixo com lanças em suas costas quando Elisabeth Elliot foi informada pelo rádio sobre a tragédia de que Jim havia morrido. Jim Elliot está morto. Ela disse que o Jim não morreu lá, Jim não morreu lá. E eles continuaram dizendo a ela, Jim morreu. E ela continuava respondendo, Jim não morreu lá. Eles pensaram que era a negação de Elisabeth Elliot, que era a negação por causa do choque. E então Elisabeth terminou o que havia dito. Elizabeth Elliot disse isso. Ela disse que Jim não morreu no rio, correto, o rio Querere. Jim morreu em um altar na faculdade de Wheaton muitos anos antes, quando entregou tudo a Jesus. Diz que foi lá que ele morreu. Esses espíritos não tiraram sua vida, ele já estava morto. Então, como um homem pode tirar sua vida? Ele já morreu para essas coisas. Jim Elliot escreveu essas famosas palavras: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Jim morreu em um altar na faculdade de Wheaton. O que isso significa, pastor Tim? Veja, Jesus diz o seguinte: se alguém não carregar a sua cruz e me seguir, esse não pode ser meu discípulo. Essa cruz era um instrumento de pena capital, não era um ornamento para ser usado no pescoço, entendeu? Não havia ninguém naquela época que, se falasse em carregar uma cruz, sua conotação seria tão chocante quanto alguém falando em usar uma cadeira elétrica em um amuleto no pescoço. Seria ridículo. É sobre isso que você fala. Ninguém usava uma cruz no pescoço porque era uma pena capital em alguma coisa e alguém morria quando você falava sobre a cruz. O discipulado é a morte do eu e do egoísmo. É isso que é discipulado. Quanto mais um homem morre para si mesmo, mais ele vive para Deus. É verdadeiramente isso, pessoal. Hoje temos um cristianismo que atende a opiniões e interesses próprios, quando na verdade o cristianismo está morrendo de vontade de vender. Essa é a razão pela qual muitos estão na igreja, não avançaram, não progrediram, porque não chegam ao fim de si mesmos. Eles querem encontrar lugares que permitam que o eu viva. Pessoal, por favor, ouçam com atenção. Deus não o levará para o seu futuro. Ele trará o novo e transformado você para o futuro. Entendeu? Muitas multidões estão tentando dar ordens a Deus e interferindo em seu trabalho. E Deus diz, a única obra é esta: morrer para o ego, morrer para o egoísmo. A vida cristã é uma série de mortes e funerais, do início ao fim. Ouça estes versículos. Aqui, pessoal. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz isso em Romanos 6:11, veja essas palavras. Por isso considerem a vossa velha natureza como que morta, sem reação perante o pecado, mas em contrapartida viva para Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Não permita que o pecado continue a controlar seu corpo insignificante, e não cedam aos seus desejos pecaminosos, e não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento da maldade para ser usada para pecar.
mas entreguem-se completamente a Deus, cada parte de vocês, pois voltaram dos mortos e querem ser instrumentos nas mãos de Deus para serem usados para seus bons propósitos. Aleluia! O grande escritor cristão Al Tozer disse que há 4 marcas de um homem crucificado. Anote-as rapidamente ou tire fotos rápidas delas. Em primeiro lugar, ele diz que qualquer pessoa que escolher a cruz, se estiver em uma direção, nunca poderá voltar atrás. Ou é para olhar para trás ou para sair, ele está pregado ali. Em segundo lugar, seu futuro está definido. Quando uma pessoa escolhe uma cruz e está morrendo, ela não tem mais planos próprios. Número 3, ela não controla mais seu próprio destino. Ele perdeu o controle quando você pegou a cruz. Deus está no comando de seu futuro agora. E número 4, ele está indefeso, está nu, e qualquer coisa pode ser dita a ele, feita a ele, e ele não pode revidar. Quando você escolhe a cruz, você diz: Deus, você está no comando da minha vida. O que isso significa? O que é tomar uma cruz? Vou lhe dar a melhor definição. Você não verá isso no telão e talvez possamos colocá-lo no culto das 13h, mas ouça o que significa tomar sua cruz. A cruz é qualquer desconforto que surge em minha vida como resultado de meu compromisso não negociado de seguir a Cristo. Simplesmente isso. Quando escolho segui-lo, as coisas vão dar errado em outros lugares. Mas tudo bem, porque escolhi carregar essa cruz. Eu escolhi. Agostinho foi uma das pessoas mais importantes da história da igreja por volta do século IV. Ele viveu uma vida de imoralidade. Deixe-me lhe dizer o que significa a cruz. Aqui está. Após a conversão de Agostinho, ele estava andando pelas ruas de Milão e foi abordado por uma prostituta que ele conhecia intimamente antes de se tornar cristão. E enquanto ele caminhava com essa nova criação, que entrou no Jordão e disse: vou ser um seguidor de Jesus, a prostituta o viu semanas depois, chamou seu nome e disse: Agostinho, sou eu. A prostituta disse, e sem sequer diminuir a velocidade, Agostinho diz: sim, mas não sou mais eu. Sou um homem novo em Jesus. Isso é o que significa morrer para si mesmo. Já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava espiritualmente morto, embora estivesse fisicamente vivo. É por isso que morrer para si mesmo agora não sou mais sensível ao pecado. É isso que significa morrer para si mesmo. É por isso que eu realmente acredito que, de acordo com a Bíblia, estamos lutando para permanecer vivos. Quando Cristo diz, vocês precisam morrer, é como se estivéssemos lutando para ser zumbis e Deus dissesse, não, morram. Deixe que esse material morra dentro de você. O grande escritor chinês Watchman Nee disse isso da seguinte forma: Deus nos liberta do domínio do pecado, não fortalecendo o velho homem, mas crucificando-o. Não o ajudando a fazer qualquer coisa, mas removendo-o da cena de ação. É uma crucificação. Ouçam as palavras do velho cristão. O diretor do orfanato, George Mueller, quando disse isso, disse: houve um dia em que eu morri para mim mesmo. Minhas opiniões, preferências, gostos e vontade morreram para o mundo. Sua aprovação e censura morreram para a aprovação ou censura até mesmo de meus próprios irmãos e amigos. E desde então tenho estudado para me mostrar apenas aprovado pelo Deus pessoal. Sempre que Jesus fala sobre carregarmos uma cruz, é um convite para morrermos para nós mesmos e para o egoísmo. Não a morte física, mas a velha vida, o velho pensamento, as velhas maneiras. Jesus morreu na cruz. Essa é uma cruz para a nossa natureza egoísta. É por isso, lá vem ela, pessoal. Entendam isso. Aqui está. Quando você vem a Cristo, você não é mais a pessoa mais importante do mundo. Jesus é. Entendeu, pessoal? É isso que acontece. Morrer para si mesmo é chegar à conclusão de que eu não sou o mais importante. É por isso que quando as pessoas dizem, ei, ouça, estou me divorciando porque Deus quer que eu seja feliz. Não, Ele quer que você morra para si mesmo. Pare com essa história de divórcio, em sério. Se sua justificativa é que Deus sempre me quer feliz, não. Ele quer que você morra para si mesmo. Os velhos costumes e os velhos pensamentos. Obrigado por essas 5 palmas. Ouça, sei que estou diminuindo a multidão, não me importo com isso. Ouça, estou acompanhando as Escrituras, portanto, se você tiver algum problema, não é comigo, é com a mensagem de Jesus. Portanto, se você não quiser morrer para si mesmo, vou continuar a falar com você até Cristo,
porque eu não sou o mais importante. Jesus é a pessoa mais importante. Você vai me fazer trabalhar hoje, não tem problema, eu vou trabalhar, aqui vamos nós. Número 3, é uma construção calculada, é construir uma vida para a glória de Deus, independentemente do que isso possa me custar. Ele fala sobre aquela pequena parte de contar o custo antes de construir algo. É a famosa história de quando Cortes desembarcou em Veracruz em 1519, quando estava iniciando a conquista do México com seus 700 homens, e ele olhou na água, e ele disse: queimem os navios. 11 navios foram todos queimados, 11 navios. Esses homens na costa viram suas únicas maneiras de se retirarem, afundarem no Golfo do México, e a única maneira de ir embora é seguindo em frente. E para que possamos avançar nesse relacionamento com Deus, é preciso queimar os navios. O discipulado está indo, nós não vamos. Calculamos que é melhor seguir em frente do que voltar para trás. É isso que é discipulado. Há um versículo no livro de Hebreus que fala sobre queimar os navios. Ouça o que Hebreus fala sobre essa vida de fé. Esse é um ótimo versículo. Ele diz que se seus corações, falando sobre pessoas de fé, ainda estivessem se lembrando do que deixaram para trás, eles teriam encontrado uma oportunidade de voltar, mas não puderam voltar por causa de seus corações. Parênteses queimados. As naves estavam fixadas no que era muito maior, um reino celestial. Um reino celestial. Eles disseram que não andamos para trás, nós vamos para a frente. Então eis como Jesus fala sobre o cálculo. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus usa a construção de uma torre e a análise dos planos e a contagem do custo para fazer parte do verdadeiro discipulado. Ele diz: você não vai entrar nisso cegamente, você vai contar o custo. Pessoal, ouçam. Eu sabia o quanto nos custaria mudar toda a minha família para a cidade de Nova York em meio a uma pandemia. Eu sabia o quanto isso iria nos custar. Eu conhecia Cindy e orei. Eu sabia que meu casamento, meus filhos, minha vida pessoal e os ataques que viriam teriam um custo. Eu sabia quanto custaria mudar para a cidade de Nova York e para a TSC. Cindy e eu calculamos o custo e sabíamos muitas das batalhas que enfrentaríamos. Algumas delas não esperávamos, mas muitas viriam em nossa direção, porque sabíamos que ao tentarmos estender as redes e as cordas da tenda deste lugar e dizer que não queremos abrir apenas as portas da igreja, queremos abrir todas as portas do mundo. Sabíamos que isso não passaria sem contestação, mas não apenas sem contestação do diabo. Mas é incrível mesmo, quantas pessoas do Mar Vermelho não querem molhar os pés. Nós perguntamos: o que você está fazendo no Rio Jordão? E eu digo: estamos no Rio Jordão, e ele vai se separar em algum momento. Não sei quando, mas esse rio vai se abrir para nós à medida que avançarmos. Por que você pensa? Por que acham que quando vêm todas aquelas pessoas que estão observando apenas vocês? O que é isso? Porque demos uma chance, dissemos que entrar na cidade de Nova York era entrar no Jordão. Era para morrer. Vendê-lo era simplesmente dizer: Deus, isso não tem a ver conosco. E isso tem sido difícil. Foi a mais difícil, mas a mais gratificante. Mas a coisa mais difícil. Minha mente voltou quando fiquei pensando em contar o custo, em como isso tem sido difícil. Minha mente se voltou para um filme antigo, E Tom Hanks diz a esse time de beisebol, ele diz que deveria ser difícil. Se não fosse difícil, todo mundo o faria. A dificuldade é o que o torna excelente. Vou lhe dizer uma coisa. É difícil, mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Supõe-se que se não fosse difícil, todo mundo o faria. E às vezes há decisões difíceis, às vezes há separações difíceis. Às vezes há flechas duras que nos atingem, mas em todas as ocasiões Deus está lá e Deus nos acompanha. Todas as vezes. Toda vez as pessoas vão olhar, vão como: você contabilizou o custo? Eu estava lendo uma história de 1904 da pessoa de William Borden, que era o herdeiro da propriedade de laticínios Borden. Ele se formou em uma escola de ensino médio de Chicago como milionário. Oh, meu Deus, milionário do ensino médio. Eu fico tipo: uau! E depois o que seus pais lhe deram de presente? Para sua formatura do ensino médio, uma viagem ao redor do mundo. Eu recebi $100.
Mas aquele cheque de $100 foi como uma volta ao mundo para mim. Alguém perguntou, por exemplo, quando você nasceu? 1904, certo? Ouça. E dizia que enquanto William viajava pela Ásia, Oriente Médio e Europa, Deus lhe deu um fardo pelas almas. Ao escrever para casa, ele disse a seus pais: vou viver o resto da minha vida me preparando para ir para o campo missionário. Ele estava deixando o dinheiro entediado e os laticínios, deixando tudo para trás. E quando tomou sua decisão, ele escreveu, abriu sua Bíblia e colocou essas palavras no verso da Bíblia. Ele escreveu não. Ele disse, sem reservas. Sem reservas. E de repente, ele recusou um emprego bem remunerado depois de se formar na Universidade de Yale para se preparar para o campo missionário. E quando ele se formou lá, todas essas pessoas começaram a lhe oferecer todos esses empregos bem remunerados como um dos entediados e jovens. E por baixo, sem reservas, ele escreveu isso, sem retiros. Depois ele foi para o Egito para se preparar para entrar na China. Enquanto estava lá, William Borden foi acometido de meningite cerebral. Morreu em 1 mês. Pouco antes de morrer, ele abria a parte de trás de sua Bíblia e havia 3 declarações lá que diziam o seguinte: sem reservas, sem recuos e sem arrependimentos. Eu contei o custo. Ouçam isso, pessoal. Contei o custo para ser um discípulo. Contei o custo mesmo. As pessoas vão acusá-lo de que você não as ama mais, mas que elas estão lutando para ser a primeira voz novamente. Quando você decide se tornar um discípulo, ele se torna a pessoa mais importante do mundo, não você. Entendeu, pessoal? Quando você decidir se tornar um discípulo, calculará o custo e começará a ser capaz de dizer, sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Vou terminar com isso. Sei que ainda falta um quinto, mas nem sei se conseguiremos chegar lá. Mas vamos deixar isso para todos os escritos e outras coisas. Quando a equipe chega, número 4, há um conflito constante é uma disposição para lutar contra os inimigos da cruz. Agora, pessoal, tenho que lhes dizer que, para aqueles que estão nos visitando de fora do país e para aqueles que estão assistindo de todo o mundo e dos Estados Unidos, se eu puder tirar um momento para ser um pregador de código postal por apenas 1 segundo, quero lhes contar um fardo que está em meu coração. Portanto, quero ser um pregador da zona postal, tenho 19 agora, por um momento. Então, permita-me dar um toque nova-iorquino a isso. Tenho essa paixão renovada de orar pelo prefeito da cidade de Nova York. Sinceramente, estou lhe dizendo, eu oro pelos meus líderes. Mas na semana passada, ele se levantou corajosamente e disse, não acredito na separação entre igreja e Estado. Ele disse, e foi atingido por uma explosão. Ele disse que este Estado precisa da igreja. Eles precisam de Deus nele. Eles precisam de Deus nele. O que batalha? Vou te contar, mas ele nem sequer recuou. Viu? Posso lhe mostrar? Esta semana eu falei sobre isso. Eu nunca faço isso. Só quero a Bíblia aqui em cima, mas mencionei as notícias diárias. E assim Adams pretende fazer da cidade de Nova York um lugar de Deus. Foi isso que ele disse. Ouçam essas palavras, ouçam o que ele disse. Ele disse que o prefeito Adams pediu aos nova-iorquinos que transformassem a cidade em um lugar para Deus. Isso é o que ele diz. Ele diz, como transformar a cidade de Nova York em um lugar que exala fé em Deus. Espera aí, pessoal. Como você pega uma cidade que é o centro do poder nos Estados Unidos e a transforma em uma cidade como essa? Dito isso, nosso desafio agora não é econômico, nosso desafio não é financeiro, nosso desafio é que as pessoas perderam a fé. Foi isso que ele disse. Ele declarou que não acredita na separação da igreja e do Estado. E o histórico de prefeito Adams é o seguinte: ele é um pentecostal da Igreja de Deus em Cristo. Ele começa a dizer, precisamos trazer. E disse em uma entrevista na semana passada, foi como se ele tivesse lido o livro do pastor Carter. Ele chamou a cidade. Ele disse, é hora de orar. Foi isso que ele disse no jornal. Pessoal, eu tenho isso renovado dentro de mim. E ouçam, em vez de recuar, ele continuou. Poderia nos permitir orar por ele agora mesmo?
Vamos lá, vamos orar, Pai, pelo nosso prefeito agora mesmo. Pai, dê-lhe forças. Deus, é uma batalha constante, as pessoas irão atrás dele. Ele vestiu a armadura de Deus. E Pai, estou orando para que Jesus venha a esta cidade, que haja um derramamento do Espírito de Deus nesta cidade, em nome de Jesus, aleluia. Charles Spurgeon falou: a trombeta ainda toca as notas de guerra, falando à igreja: você não pode se sentar e colocar a coroa da vitória em sua cabeça, você ainda não tem uma coroa, você tem que usar um capacete e carregar uma espada. É isso que é um discipulado. Ele diz que você deve vigiar, orar e lutar. Espere que sua última batalha seja mais difícil, pois o ataque mais feroz do inimigo está reservado para o fim dos dias. Viver a vida cristã é um conflito. Você é um soldado. Jesus disse que os discípulos devem estar prontos para lutar, mesmo quando parece que as chances estão contra eles. Olha, veja o que Jesus diz, que rei, quando sai para enfrentar outro rei em uma batalha, não se senta primeiro e considera se é forte o suficiente? Observe as probabilidades com 10 mil homens, e ele está prestes a encontrar de 2 a 120 mil homens. Mas posso lembrá-lo por um momento? Nessa história, você sempre parecerá estar em desvantagem numérica de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, mas aqui está a boa notícia. Deus e você ainda são uma maioria, ainda que seja só você mesmo, você ainda é a maioria. Entendeu, pessoal? Veja, um dos homens que influenciaram muito a minha vida é um homem que já se foi há muito tempo para estar com o Senhor. Seu irmão Dave me apresentou a ele e sou muito grato por isso. Seu nome era Leonard Ravenhill. Escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E o irmão Len costumava dizer isso. Ele dizia: minha principal ambição na vida é estar na lista dos mais procurados pelo diabo. Posso alterar isso por um momento? No momento em que você se torna um cristão, você está na lista dos mais procurados. Você vai lutar contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Você vai lutar para orar. Você vai lutar para dar o dízimo. Você vai lutar para ler a Bíblia. Você vai lutar pela salvação de seus filhos. Você vai lutar pela paz em seu lar. Lutará pela alegria em sua vida. Você vai lutar por seu casamento. Tudo é uma luta, mas é uma boa luta. De acordo com a Bíblia, Paulo disse: combatam o bom combate da fé. Tomem posse da vida eterna para a qual vocês foram chamados. Ele diz no final de sua vida: combati o bom combate, terminei o curso e mantive a fé. Pessoal, estou lhes dizendo, as multidões os tornarão covardes, comprometedores e cautelosos. Mas o discipulado o coloca em uma batalha constante. Mas há vitórias prometidas. Zimbábue, ouça-me agora. Zimbábue, ouça, porque recebi esta carta que encontrei de um jovem pastor do Zimbábue que foi morto por sua fé há algumas décadas. Deixe-me ler para vocês que antes de esse pastor no Zimbábue ser morto por sua fé, décadas atrás, ele escreveu essa carta à igreja que ainda circula hoje. Quero ler para vocês. Trata-se de um lutador. Ouça isso, fale sobre um discípulo, ouça essa carta, fale sobre alguém que não apenas entrou no Jordão, mas que está do outro lado do Jordão. Ouça esse pastor, poucos dias antes de ser martirizado por sua fé, ele escreveu isso para a igreja de Jesus Cristo. Faço parte da irmandade dos que não se envergonham, tenho o poder do Espírito Santo, a sorte foi lançada, ultrapassei os limites e a decisão foi tomada, sou um discípulo. Não vou olhar para trás, deixar para lá, desacelerar, recuar ou ficar quieto. Meu passado está redimido, meu presente faz sentido, meu futuro é seguro. Estou acabado e farto de andar com baixa visão, joelhos macios, sonhos incolores, visões mansas e conversas mundanas, doações baratas e metas anãs. Não preciso mais ser proeminente, prosperidade, posição, promoções, elogios ou popularidade. Não preciso estar certo primeiro no topo, ser reconhecido, elogiado, considerado ou até mesmo recompensado. Eu agora vivo pela fé, me apoio em sua presença, ando com paciência, me elevo em oração, trabalho com poder. Ouçam isso. Meu rosto está firme, meu portão é rápido, minha meta é o céu, minha estrada é estreita, meu caminho é difícil, meus companheiros são poucos, meu guia é confiável e minha missão é clara. E ele diz o seguinte: não posso ser comprado, comprometido, desviado, atraído, devolvido, iludido ou atrasado. Não vou recuar diante do sacrifício, hesitar na presença do inimigo, me deixar levar pela popularidade, andar no labirinto da mediocridade. E aí vem
Não desistirei, não me calarei, não desistirei, até que eu tenha permanecido, armazenado, orado, pago e pregado pela cruz de Cristo. Eu sou um discípulo, devo ir até que Ele venha, dar até cair, pregar até que todos saibam, trabalhar até que Ele me detenha. E quando eu finalmente terminar, poderei dizer que sou um discípulo de Jesus Cristo. Sim, aleluia. Eu sou um discípulo, aleluia. Pessoal, por favor, fiquem de pé comigo, aleluia, aleluia. Sou um discípulo, pessoal, fiquem com as multidões. Estou entrando em um Jordão, estou molhando meus pés, estou fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça. Oro para que você dê esse passo. É uma briga mesmo, é uma comparação estranha. Você não nos ama, você escolheu isso em vez de nós, e eles culparão a igreja por tudo. É simplesmente dizer, não, é o meu relacionamento com Cristo, é o fato de eu acreditar nisso, eu acredito nisso. E eles tentarão vir e de repente começarão a se manter vivos, manter o eu vivo. Eles virão, pessoal. É uma crucificação. Não sou a pessoa mais importante do mundo, Jesus é, todo o resto é uma segunda voz. Segunda, terceira e quarta. E apenas tente ser a primeira voz em minha vida. É uma batalha perdida para mim. Já percebi que tem uma voz que importa acima de todas as outras vozes, a voz de Jesus. Essa voz é a primeira. É uma construção calculada, sem reservas, sem recuos e sem arrependimentos. O conflito constante diz que é uma batalha, são 2 contra 1, contra mim, todos estão contra mim, todos. E é por isso que percebi que haverá um contraste distinto. Essa foi a última coisa que Jesus disse: você precisa ser sal, você precisa ser distinto. Pessoal, a igreja destruiu sua influência por causa de suas concessões, é a verdade. Pensamos que se pudermos beber e xingar como o mundo faz, eles se sentirão atraídos por nós. Parem com isso, sejam distintos. Chega, queremos que eles se sintam confortáveis, então vamos aos bares com eles. Parem com isso. David Wilkerson chamou isso de santos que bebem um golinho. Pare com isso. Ouça o que estou dizendo, estou tão cansado disso. E as pessoas dizem, legalista. Não, isso se chama discipulado. Ouça, eu sei que vou apanhar. Ouça, eu sei, está vindo em minha direção. Estou tão pronto para você. Deixe-me dizer porque estou tão pronto para você. Aqui vai. Estou tão pronto para você porque não me importo. É por isso que estou tão pronto para você. Eu simplesmente não me importo mais. Será um testemunho sobre isso. E assim, enquanto todos tomam seus coquetéis no Mar Vermelho, não os tomem quando atravessarem o Jordão, porque não podem vencer. Não se pode vencer com um coquetel e não se pode vencer com palavrões nos lábios e simplesmente chamar isso de liberdade de Cristo. Deixem-me dizer-lhes algo, amigos. É algo distinto. A igreja perdeu sua influência porque convidamos as pessoas e dizemos, somos iguais a você, não somos como vocês. Mas podemos lhe oferecer algo que é muito diferente de tudo o que você já experimentou antes. É um relacionamento com Jesus Cristo hoje. Você pode, você realmente pode, sem dúvida nenhuma. Sei que alguns de vocês estão furiosos, bem furiosos. Estou muito feliz, tão feliz de verdade, estou mesmo. Sem ofensa, então não há efeito. Sem ofensa, então não há efeito. Meu pastor de jovens, quando eu tinha 17 anos de idade, me deu um livro. Era um livro missionário. O nome do livro era Brusco. Não estou dizendo para você ler o livro. O livro é incrível. Mas estava na folha de rosto. Isso me transformou. Foi meu dia de Jordan. Lembro bem. Ele escreveu isso para um garoto de 17 anos que ainda não havia concluído o ensino médio. Tenho esse livro em minha biblioteca. E meus livros estão na cúpula neste momento. E foi isso que ele disse. Ele disse, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem totalmente comprometido com ele. E então ele escreveu, Tim, você poderia ser aquele homem, aquele garoto de 17 anos. É isso que precisamos ouvir. É isso que os alunos precisam ouvir. Não é como se fôssemos trazer tudo para cá e colocar tudo lá dentro. Vamos lá, pare!
Jesus disse que o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, então com o que ele será temperado? É inútil. Ele diz que é para o solo. Para uma pilha de esterco era necessário sal, não havia reabastecimento. Ele deveria preservar as coisas para que não se corrompessem. Não quero trazer pessoas para a igreja e ver a corrupção entrar. Quero vê-las preservar a distinção e serem usadas para a glória de Deus. Não sei quanto a vocês, mas alguém quer atravessar o Rio Jordão comigo e simplesmente ir embora? Vamos molhar nossos pés. Vamos molhar nossos pés com isso. Vamos lá. Levantem as mãos e digam: queremos molhar os pés hoje. Vamos lá, levantem as mãos. Deus, envie-nos através do Jordão hoje. Envie-nos através do Jordão. Ó Deus, eu oro por uma crucificação diária. Eu oro, Senhor Deus, por um amor tão intenso por Ti, que seremos desafiados pelas pessoas mais próximas em nossa vida. Uma construção calculada, Deus, vale a pena o custo. Mesmo que haja batalhas constantes. Aleluia. Há vitórias prometidas e faça a sua igreja distinta hoje. Ó Deus. Ó Deus, nos ajude, ajude-nos Deus, sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Ó Deus, nos ajude, sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Aleluia, aleluia, aleluia. Então deixe-me fazer um pedido de desculpas e um desafio hoje. Meu pedido de desculpas é o seguinte: sei que preguei por muito tempo, não me importo. Alguns estão dizendo que não devem fazer isso. Deveria ser 30 minutos. E você não é um pregador, senão um comunicador. Pare com isso. Não sou um comunicador. Sou um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que sou. Não sou um comunicador. Não sou. Vou ser sincero. Não estou agradando ao público. Estou cansado de ver os púlpitos se transformarem em palestras de TED e tentarem fazer com que você saia bem a tempo. Vamos empacotar em 17. Tive dificuldade em pensar, será que faço a primeira parte? E a parte 2? Será que faço a parte 1? Eu disse, ouça, deixe-os sentar aqui e ouvir. Se vou levá-los até o Jordão, tenho de levá-los até lá. Não me importo mais, não mesmo. Pessoal, olhem para mim. Sou um cara velho, estou ficando grisalho e estou lutando. Ouça, estou pronto para ir para junto de Jesus, mas estou apenas pedindo a Deus que me dê mais 22 semanas para passar pela letra Z e depois me leve para casa. Nesse ponto, só mais 22 semanas. Nesse momento você estará por conta própria. Isso é o que quer que aconteça nesse momento. Eu só quero terminar isso e fazer o que Deus quiser e entrar no que Deus tem. Mas aqui está a parte. Portanto, não, meu pedido de desculpas não é por ter me alongado. Mas pensei, Deus, será que eu convido as pessoas a irem para o Jordão? Se eu os convidasse para ir ao Jordão, esta é uma ótima igreja. Todos vocês desceriam. Nem todos, mas ainda existem algumas pessoas do Mar Vermelho que simplesmente, eu entendo, não estou preocupado com isso. Então vamos fazer com que as almas sejam salvas hoje, certo? Vamos fazer com que algumas pessoas deixem seu passado de pecado, o passado que diz, quero ir para o céu, quero viver para Deus, mas não estou chamando você apenas para acreditar, estou dizendo, e quero fazer com que os números sejam pequenos hoje. Aqui vamos. Essa vai ser a pior chamada para o altar da salvação de todos os tempos, está bem? Se você está dizendo que quero Deus em minha vida, eu quero isso de verdade, Senhor. Estou pronto para deixar meu passado de pecado, estou pronto para seguir Jesus. Não estou pedindo que se filie a uma igreja, a uma religião, estou lhe pedindo para seguir Jesus hoje. Dizer, pastor Tim, é isso que eu quero. Estou lhe dizendo hoje que não há uma igreja, uma mesquita, uma religião, uma sinagoga, uma catedral que possa libertá-lo de sua culpa. Somente Jesus pode. Somente Jesus pode. Ele morreu na cruz. Assim você pode ser libertado hoje. Mas quero desafiá-lo não apenas a acreditar que Ele pode perdoá-lo de seus pecados, mas a dizer a Deus, vou para onde o Senhor quiser hoje. Irei aonde você quiser que eu vá, se for você. E diga, pastor Tim, estou pronto para fazer a jornada. Quero ser um cristão e quero ser um discípulo. Quero que Deus entre em minha vida e estou pronto. Porque o que estava lá fora não mudou nada, mas quero Deus em minha vida. Se você é assim, quero que levante a mão e diga, ore por mim, mantenha a mão firme. Certo, são muitas mãos. Abaixe todos eles porque talvez você não tenha me ouvido. Ok, deixe-me ser bem claro antes que você levante as mãos. Você está dizendo que eu quero tudo, não quero apenas acreditar. Quero o Jordão do Mar Vermelho. Quero tudo o que Deus tem para mim. Quero ser um cristão e um discípulo e fazer isso na varanda, no andar principal. Se for você, levante a mão para o alto. Levante-a.
Você está fora de si, certo? Então é o seguinte, se você levantou a mão para isso agora, vou dificultar ainda mais. Isso vai afinar alguns de vocês. Venha até aqui agora, rapidamente. Se estiverem dizendo que quero Deus em minha vida, alguns de vocês serão eliminados porque levantaram a mão muito rápido. Balcão, se você tiver coragem, sei que estou desafiando vocês. Então, saia de seu assento e vá até lá. Esperaremos por você. Ok, são muitas pessoas. Estou tentando reduzir isso. Vamos lá, vamos lá. Estou muito feliz por você estar aqui. Você diz que não, eu quero que você esteja aqui. Quero que você esteja aqui. Não precisa se desculpar. Vamos lá. Se esse é você, vamos lá. Você está apenas dizendo, eu quero. É isso que eu quero. Vamos lá, vamos lá. Varanda. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, obrigado, Deus. Meu coração se alegra ao ver todos dizerem, quero tudo o que Deus tem para a minha vida. Nossos funcionários estão se preparando para vir. Sei que temos alguns vindo da varanda. Venham, queremos que vocês entrem aqui e desçam. Ouça, você está tomando a maior decisão de sua vida. Estamos desafiando você. Estamos desafiando você a não apenas deixar seu passado, mas a entrar em seu futuro. É isso que estamos fazendo. Seu passado fica para trás. Seja livre e mais. Aquelas lágrimas, todas essas lágrimas, isso é apenas Deus. O passado já passou, mas Ele tem um futuro para você, querida. Ele tem um futuro para você. Ele tem um futuro para você. E vai fazer algo muito especial para você. Eu sei, a varanda está chegando rapidamente. Ouça. Vamos lá, chegam mais perto. Quero ter certeza de que todos estão aqui. Vamos trazer todo mundo para cá. Isso excita meu coração. Eu não achei que você tivesse isso. Acho que não pensei que tivéssemos tantos que iriam. Queremos ser crentes e discípulos. O crescimento é a evidência. Vida, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Você está tomando a melhor decisão, mas será que podemos orar juntos? Vamos lá, orem comigo. Diga, querido Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Acredito que na cruz você levou meu pecado, levou minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. You rose from the dead to give me a place in heaven, a purpose on earth, and a relationship with your Father. Hoje, Senhor Jesus, hoje eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Eu estou atravessando o Mar Vermelho e eu estou indo para o Jordão. Portanto, hoje eu declaro: Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante, a Bíblia é o meu guia e o céu é o meu lar. Em o nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Graças a Deus.